Oiê! Vamos lá, mais um pouquinho de conversa sobre ambiente virtual de aprendizagem. Né? Só para a gente dar uma visão geral, então, né, o nosso ensino é um ensino que tem em todas as escolas, um ensino tradicional, né? Sala de aula, o professor presente, caderno, quadro. E já tem algum tempo, né, que as tecnologias chegaram para ficar dentro das salas de aula. Né? Algumas escolas já trabalham com lousa digital, né? O data show já é um utensílio comum na maioria das escolas, mas vai um pouco mais além disso, o uso de tecnologia, também trazendo simulações, laboratório, mas isso tornava tudo educação concentrada, uma sala, 30 alunos, um professor. A educação à distância veio para ficar, para tornar, extrapolar os limites da sala de aula. Agora nós temos vários alunos, centenas de alunos, conectados através da internet. E para isso acontecer, para essa mágica dar certo, a gente precisa de um ambiente virtual. Um ambiente que seja a nossa sala de aula virtual, né? Então, novos espaços onde nós fazemos pesquisa, onde existe colaboração entre colegas, construção do conhecimento e também a interdisciplinaridade, que é sair um pouco da caixinha da disciplina única e conversar entre todas as disciplinas envolvidas. Então, o que é um AVA? Né? São softwares, são sistemas construídos conforme a metodologia pedagógica prevista para uma educação EAD, né? Para poder servir como ferramenta para o professor, para que ocorra essa troca entre professor e aluno. Hoje em dia, o pessoal usa muito o Google Classroom, é um AVA, tá? É um AVA da Google, e que tem várias ferramentas. Bom, então tipos de AVA, né? A gente tem os AVAs pagos, que são ambientes que algumas escolas compram, algumas empresas compram, né? E só quem tem acesso, alunos dessas escolas, pessoas vinculadas a essas empresas, vão poder utilizar. Tem os chamados open source, eles são gratuitos, estão disponíveis para qualquer pessoa, qualquer instituição, e além disso, eles têm um código aberto. O que é isso? Qualquer pessoa com conhecimentos de informática pode entrar lá e criar modificações, mexer no programa, mudar layout, tipo de fonte, cores, de forma simples e rápida e gratuita. E existem também o livre, que é um ambiente gratuito, porém o código não é aberto, a gente não pode modificar. Ele tem lá já um escopo principal, a gente consegue inserir as aulas, inserir as turmas, mas a gente não consegue mexer na programação do ambiente. Ficou clara essa diferença? Principalmente prestem atenção nesse detalhe, tá? Da diferença entre open source e livre. É sutil, mas é diferente. Bom, alguns exemplos, né? Vocês já devem ter ouvido falar de algum desses aqui. A Web Aula, o Portal Educação, a Blackboard, são AVAs particulares, proprietários. O Moodle, o Teleduc, o VClass são open source. Você consegue modificar, inclusive, a estrutura dele. Poderia dar um exemplo de livre, a gente tem o Classroom. Ele é gratuito para usuários do Google, né? Para quem tem uma conta no Gmail, mas você não consegue modificar. Você insere conteúdo nele, alimenta, mas você não consegue mudar o visual, o design dele, a estrutura. Ok? Bom, falar um pouquinho do nosso Moodle daqui a pouquinho no outro vídeo. A gente vai dar uma passada. Acredito que durante o curso de ambientação vocês já aprenderam a navegar aí pelo Moodle. Né? O Moodle tem um monte de ferramenta legal. A única coisa que eu não gosto do Moodle, vou ser sincera com vocês, é o chat. Por isso que os nossos encontros online, nossas aulas ao vivo, serão via Google Meet, tá? Que é uma sala de aula, tipo Zoom, para bate-papo, só que é da Google. Então, quem não tem e-mail, conta de e-mail da Gmail, eu já digo, faça uma conta da Gmail, que a gente vai precisar para poder acessar o Meet, tá legal? Eu não uso o chat do Moodle, ele é muito instável, se a sala estiver muito cheia, fica caindo, fica travando, eu não gosto. Mas tirando isso, o Moodle é uma ferramenta muito legal, muito fantástica. Algumas características do Moodle, né? A gente tem um espaço de apoio
que serve tanto para curso à distância como para curso presencial. O professor quer fazer ali uma biblioteca virtual, quer postar atividades para os alunos poderem estudar depois em casa, né? É um ambiente editável, onde eu configuro ele da forma que eu quiser. Tem ferramentas para comunicar e interagir, professores e alunos, alunos e alunos, como os fóruns. Também tem sistema de avaliação e feedback. Eu consigo já botar o Moodle para corrigir sozinho as provas e já dar um feedback para vocês. Isso é super legal. Existem ferramentas síncronas, que são aquelas que a gente se comunica em tempo real, né, como eu falei do Meet, chat, videoconferência, e assíncronas, que é aquelas que a gente se comunica, mensagem, e-mail, portfólio, fórum, mas não acontece em tempo real. Aqui a gente tem aqui vantagens e desvantagens de cada tipo de ferramenta, né? Por exemplo, ferramenta síncrona. Vantagem que o feedback é instantâneo. Você falou, tá errado, já te corrige na hora. A desvantagem é que você precisa de uma internet boa, né? E perde a flexibilidade de horários. Você, que é uma característica tão importante da educação à distância. As assíncronas, né? Uma grande vantagem é a flexibilidade. Você vai acessar na hora que você quiser. A desvantagem é porque você às vezes se sente isolado, triste, desmotivado, fica conversando sozinho, né? Então, tem esses dois tipos de ferramentas no sistema Zap. Customização, né? Cada instituição de ensino pega o Moodle e coloca com a sua cara. O Moodle do IFTM, o Moodle dos cursos FIC, tem a logo do IFTM, as cores do IFTM, e uma estrutura padrão que vocês vão encontrar em todas as disciplinas ao longo desse curso. Isso é customizar, tá? Se vocês entrarem, baixarem o Moodle para vocês usarem, vocês vão ver que vocês podem criar a aparência que vocês quiserem. Ok? Que tem um exemplo que é do Conselho Escolar da Universidade Federal. Aí, e tá vendo que a carinha que eles deram é completamente diferente da que a gente dá para o nosso Moodle. Aqui a gente tem um outro exemplo que é um Moodle mais para criança, uma carinha de sala de aula mesmo, bem legal, bem coloridinha. Ok? Então aqui a gente conversou um pouquinho, de forma rápida, sobre os ambientes virtuais. Lembrando a vocês que a gente usa isso o tempo todo, mesmo um assistente de qualidade vai precisar organizar apresentações online, reuniões online, um repositório para relatórios e documentos oficiais da empresa. O Moodle ou o Classroom ou outro AVA pode ser muito interessante como ferramenta nessa aplicação. Aqui da onde a gente tirou isso, e aí fica uma mensagem para vocês nesta aula. Bom, pessoal, a gente vai ter nesta aula uma atividade na qual eu peço para vocês fazerem um quadro comparativo entre os tipos de AVA citados aqui na minha aula, mas também citados na leitura, que tem um texto de 22 páginas, que eu compartilhei com vocês, lá na biblioteca do nosso curso. E neste texto, citam alguns outros AVA que eu não falei aqui, e conta um pouquinho mais de características. É uma leitura que vale muito a pena. Após terminar essa leitura, vocês vão criar um quadro semelhante a esse quadro que eu criei aqui, ok? Onde vocês vão colocar numa coluna de qual AVA vocês estão falando. Por exemplo, vamos supor que é o Moodle. Ele é pago ou ele é free? Ele é gratuito? Ele é gratuito. Aqui você vai falar um pouquinho das características dele, que você vai tirar dos slides que a gente dessa aula aqui, né? Ou pode pesquisar na internet e vai levantar, apontar algumas vantagens, algumas desvantagens. E assim você vai preencher a tabela com pelo menos 5 tipos de AVA. Tá legal? E fazer esse comparatório. Essa é a atividade referente a essa videoaula. Bom, espero que todos tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem me procurar, me enviar mensagens no chat de dúvidas, ok? E estou sempre à disposição. Um abraço e daqui a pouquinho a gente vai ter uma videoaula rapidinha, que é a 4, só para dar uma lembrada no que tem no nosso Moodle, da nossa disciplina, do nosso curso, onde você vai comunicar, onde estão as atividades, para não ter dúvidas. E então a gente começar a falar um pouquinho da evolução da informática. Tá legal? Então, um abraço, até a próxima aula.